1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 1. Faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal perguntar-lhe, em meu nome, como está? Direis àquele próspero, paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tendo ouvido o que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiverdes à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras, em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi, e disse: Quem é Davi, e quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar nosso senhor, porém ele disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que has de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Vamos ler até o 17. Vamos orar mais um instante, meus irmãos. Senhor Deus, tua palavra foi lida. Que teu Santo Espírito, ó Deus, use o teu servo, abra os corações e que ele transforme, ó Pai, corações através da tua palavra, Senhor. Abençoe a todos que estão ouvindo aqui presencialmente, aqueles que nos acompanham pela internet. Que teu Santo Espírito faça a sua obra, Deus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas que nós sabemos, né, por experiência, é que você pode estar caminhando muito bem, todas as coisas estar correndo muito bem na sua vida. Basta um desvio, basta alguma coisa para te tirar do caminho. Uma pessoa ímpia, um pecado, algo fora do controle, e tudo que você carregava, tudo de bom que você trazia, é posto por terra. E isso acontece conosco, por exemplo, quando nós estamos no trânsito, quando você está lá de boa, de repente alguém buzina, de repente alguém corta a sua frente, de repente alguém te fecha e você fica muito irado, descontrolado, a ponto de ter um momento de fúria, de descontrole. Pense em como você responde se alguém faz alguma coisa com teu filho, tua filha.
você é o primeiro a entrar na frente, você não quer nem saber se seu filho está certo, se seu filho está errado, você entra na defesa do teu filho. Você vai para frente para defendê-lo. É só olhar pais de filhos que participam de competições esportivas. Os pais ficam alucinados na grade, nos alambrados, torcendo, gritando pelos filhos. Imagina se fizerem alguma coisa por nossos filhos. Essa noite, quando nós olhamos para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, nós vemos o que? Davi em uma dessas situações. E antes de entrarmos, de fato, na história, né, em detalhes, eu preciso lembrá-los, né, que, embora a Bíblia registre todos os eventos e fatos verídicos, isso não significa que a Bíblia prescreve tudo que ela registra, que todas as ações que contém nela são para que copiemos. Em outras palavras, só porque nós lemos um exército sendo massacrado, cidades inteiras sendo destruídas, coisas que realmente aconteceram, não significa que Deus quer que nós façamos tais coisas. O fato de lermos que homens com muitas esposas é o padrão de Deus, pelo contrário, o padrão de Deus está lá em Gênesis, um homem e uma mulher, a monogamia. O fato, então, a Bíblia, nós devemos ler ela como um todo e não somente partes e tirar conclusões precipitadas de trechos que nós lemos. 1 Samuel 25 começa, né, com uma nota de rodapé com a morte do profeta Samuel. Samuel morreu. Provavelmente nem Saul deve ter aparecido, nem Davi deve ter ido ao funeral. Eles estavam brigando e esse encontro não ia dar boa coisa, né? Davi sabia que a presença colocaria em risco não somente ele, mas todos que estavam presentes ali do lado dele. Davi e seus homens estavam acampados, né, numa área de um homem de posses. Seu nome era Nabal. Nabal significa tolo. Tolo. Provavelmente não era, os estudiosos dizem que não era esse o nome daquele homem. Provavelmente esse nome foi dado pelas pessoas que o chamavam, pelo seu comportamento, o comportamento de um tolo. Ele era descendente de Calebe. Isso significa que ele era um membro estimado, né, da família de Judá e ajudou a estabelecer Belém, a cidade de Davi. E Nabal tinha algumas raízes em comum com Davi. E ele estava lá, sua turma estava lá tosqueando ovelhas. E era comum tribos nômades, guerrilheiros, irem atacarem esses rebanhos que estavam sendo tosqueados, roubarem animais para si, para se alimentarem. E Davi e seus homens estavam ali, né, cuidando para que não acontecesse nenhum furto, nenhum roubo. Olha o que diz versículos 15 e 16. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Então, por causa de ladrões, era comum que alguns homens fizessem a segurança, tanto dos pastores que estavam lá com as ovelhas, quanto do próprio rebanho, para não perder. E também era comum o quê? Que o dono daquelas ovelhas presenteasse aqueles que fizeram a segurança, que dessem alguns animais para que eles pudessem se alimentar, ou então convidassem eles para uma celebração que era feita após a tosquia. E quando, na época de tosquia, começou, Davi enviou lá 10 homens visitar Nabal, seus representantes foram lá, todo formalmente, todo educado, paz sobre tua casa, sobre todos da tua casa, e foi, se apresentou. E perguntaram para Nabal se ele podia estender-lhes um favor, de dar algo para que eles pudessem se manter por mais algum tempo naquele lugar. E a resposta de Nabal, né, versículos 10 e 11, diz assim: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao meu senhor, ao seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão, da minha água, a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores,
e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm. Irmãos, vamos fazer uma pausa, uma digressão aqui. Davi, ele não era ninguém. Lá quando ele estava pastoreando ovelhas, que Samuel foi lá e queria ungir um dos seus irmãos. Ninguém o conhecia de fato. Mas agora não. Agora o filho de Jessé, ele já era conhecido na região. Ele já tinha um nome. E aí Nabal ousadamente fala, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Davi é aquele que tinha matado Golias. Davi é quem estava sendo perseguido por Saul. Ele já tinha uma notoriedade. Nabal não só se recusou a dar comida àqueles homens, como insultou Davi e sua família. Então aí os homens voltaram para Davi. Murchos, né? Desanimados. Davi mostrou um lado que até então não tínhamos visto. Davi ficou furioso. Ele convocou 400 homens, pediu para desembainharem as suas espadas. E não era para um desfile cívico, não. E no caminho para a casa de Nabal, olha o que ele disse, versículos 21 e 22. De nada adiantou ajudarmos esse sujeito, protegemos seus rebanhos no deserto, e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado, mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Davi estava disposto a quê? Davi estava disposto a eliminar todos os homens da casa de Nabal. Ele estava disposto a acabar com todos, inclusive os meninos. E a história se resume praticamente nisso. E aí, vamos tirar algumas lições desse texto. Uma pessoa segundo o coração de Deus, ela não é perfeita. Nós estamos estudando o homem segundo o coração de Deus. O único homem perfeito foi Jesus Cristo. O único. Os demais homens vão falhar, vão cair, vão errar. Não deposite sua confiança nos homens. Davi teve grande paciência com Saul, mas agora, paciência, misericórdia, ele poupou a vida de Saul, mas agora ele quer matar todo mundo. Ele quer matar todo mundo. No entanto, quando Nabal se recusou a dar comida, ele estava pronto a matar não somente Nabal, como todos os homens da casa de Nabal. Ele exagerou, ele foi rápido em julgar, em tomar medidas. E se não houver uma intervenção divina aqui, Davi vai acabar com a família de Nabal. Se Davi continuasse, muita gente inocente morreria. Isso é o que acontece, irmãos. Quando o pecado toma conta da nossa vida, quando nós estamos em pecado, não se trata só eu, só nós, envolve muita gente. Envolve muita gente. Sempre há danos colaterais. Uma vida manchada, um relacionamento é destruído, uma igreja é dividida, uma pessoa é deixada desencorajada, uma testemunha é destruída, ou almas são perdidas. Todos nós já passamos por isso. Nós ficamos irados quando sentimos que alguém nos ofende ou que alguém vai contra o que nós desejamos ou queremos. Nós não planejamos isso, simplesmente o que acontece. Não importa quanto tempo, eu sou cristão desde o berço, eu nem consigo identificar a minha conversão, porque eu cresci na igreja e eu não sei identificar o momento que eu tive uma experiência genuína com Deus. Não importa, então, quanto tempo que você é cristão, que você é crente, que você já se converteu, não importa quantas vitórias nós já tivemos, ainda nós podemos tropeçar no menor pecado. Precisamos da força, da ajuda de Deus, todos os dias, queridos, todos os dias. As palavras de Paulo aos Coríntios se encaixam perfeitamente aqui. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Se você pensa que você está de pé, vigie sua vida para que você não caia. Você já se perguntou por que um terrorista, um ladrão, um bandido é tão perigoso e preocupante? Sabe por quê? Porque ele pode ser qualquer um. Ele pode estar no meio.
A gente não sabe quem ele é. Alguém que parece inocente, pode ser que planeja o mal. No momento em que baixamos a nossa guarda, estamos em apuros. Isso na vida física, na vida espiritual é do mesmo modo. Não sabemos qual a tentação que vai nos fazer tropeçar. Se ficarmos preguiçosos, se nós pararmos de ter uma vida espiritual com Deus, nos tornamos vulneráveis. Vida espiritual com Deus não significa devocional com Deus. A devocional é uma parte da nossa vida espiritual. É só uma parte, não se esqueçam disso. Tá? Uma amargura persistente, um jogo, né, uma aposta, vou fazer uma fezinha ali na Mega Sena que está acumulada. Um flerte inocente, né, com aquela colega, aquele colega de trabalho que sorriu para você o dia que a sua esposa brigou com você. Uma mentira pequena, né? Mentirinha. O diabo é astuto, irmãos. Como eu disse hoje cedo, ele não vai colocar uma arma na sua cabeça e vai falar assim, negue a Jesus. Não é isso que ele vai fazer. Não. Ele vai produzir ciladas. E nós vamos o quê? Cair nas ciladas. Em todas as áreas, todos os relacionamentos, todas as relações da nossa vida. E nós vamos achando, não tem nada demais assistir aquele filme. Não tem nada demais ficar aqui. Não tem nada demais a gente ir lá naquele barzinho. Pastor, pelo amor de Deus, o senhor está muito careta. Não tem nada demais. É assim que o diabo quer. Que você pense mesmo que não tenha nada demais. Por quê? Porque aí ele vai entrando. Você vai se amoldando, se conformando a esse mundo. Mundo caído em trevas. E isso vai entrando dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. E aí a gente nem percebe o que nós estamos fazendo. E nós continuamos antropocêntricos, olhando só para o homem, esquecendo de Deus. Ou egocêntricos, né? Só no eu. A maioria das vezes é isso. A gente olha para o eu, os outros que se lasquem. Eu e minha família estando bem, o resto, nós somos egoístas. Uma pessoa segundo o coração de Deus, ela não é perfeita. E uma pessoa segundo o coração de Deus, ela é ensinável. Os servos de Nabal que ouviram o encontro de Nabal com aqueles homens, eles com Davi correram, com os homens de Davi correram e contaram para Abigail. O texto diz que Abigail era uma mulher sensata e formosa. Caracterizou, deu 2 adjetivos. Alguém sensato, né, e disse que ela era bela, formosa. E aí, quando Abigail soube o que aconteceu com os homens de Davi, ela entrou em ação. Olha o que diz o versículo 18. Então Abigail tomou versículo 18, toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e os pôs no jumento. Abigail já pensou na retratação. Abigail já falou, eu preciso corrigir isso que foi feito. É uma enorme quantidade de comida. Davi encontra Abigail, eles se encontram. A primeira coisa que Abigail faz é pedir perdão. Ela se prostra e pede perdão a Davi. Ela assumiu a culpa pelas ações de Nabal. É uma mulher sábia. É uma mulher que tem a sabedoria. Basicamente, ela diz que Nabal é um tolo. Isso é o significado do seu nome. Provavelmente, por isso que chamavam ele de Nabal. Nenhuma mãe colocaria o nome num filho de tolo. Abigail, então, instou a Davi a repensar na vingança que ele estava preparado. Ela lembra-se que, se ele realizar o que ele tem no coração ali preparado, ele seria culpado de assassinar pessoas inocentes, o que seria errado, e arruinaria a sua reputação como um homem íntegro até agora. Abigail está sendo sábia. A Bíblia diz o quê? Que a mulher sábia edifica a sua casa. E é isso que Abigail está fazendo aqui, edificando a sua casa. Olha os versículos 32 e 33, irmãos. Então, disse a Abigail. Então, Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel,
que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Deus usou uma mulher sábia para a instrução de Davi, o homem segundo o coração de Deus, o ungido de Deus. Davi agradeceu pela sabedoria de Abigail. Mais uma vez, Davi dá a ideia do que é ser um homem segundo o coração de Deus. Porque um homem segundo o coração de Deus, ele é ensinável. Ele não é perfeito, mas ele ouve as mensagens que Deus nos envia através de homens, mulheres, através das coisas mais loucas deste mundo, é que Deus nos envia mensagens de edificação. O homem segundo o coração de Deus está aberto à orientação. E Davi ouviu uma estranha mulher, e até mesmo esposa de quem ele queria matar. O contraste entre Davi e Saul, né, quando Saul estava zangado com os sacerdotes de Nob. O que ele fez? Por causa de um, ele sacrificou a todos os sacerdotes. 75 homens foram mortos, apoiando o fugitivo Davi. Ele ordenou que Doeg matasse todos aqueles homens. Eles recusaram porque eram representantes de Deus. Saul não se importou. Ele obrigou a matá-los. Davi também ficou furioso, mas quando Abigail falou essas palavras, Davi foi tocado pelo Santo Espírito de Deus e recuou daquela decisão tola que ele estava tomando. A mulher sábia edifica a sua casa. Todos nós temos momentos que entramos em problemas e em enrascadas. Todos nós. Quando nós nos tornamos teimosos, quando não ouvimos os pais, quando não ouvimos o nosso chefe, não ouvimos alguém, um ancião, que tem uma sabedoria, que já passou por lutas, por problemas que nós estamos passando, a gente não ouve. A gente vai entrar enrascada. Muitas vezes a gente não está aberto a ouvir um conselho de alguém que é mais experiente que nós. Alguém que Deus está usando para falar para nós. Aqui Deus usou Abigail, meus irmãos. Uma mulher sensata para falar com Davi, o ungido de Deus. E nesses tempos estamos em grande perigo. A pessoa segundo o coração de Deus está sempre ouvindo a liderança de Deus ou a sua repreensão. Quando nós somos gentilmente repreendidos, né, e ouvimos, acaba muito melhor do que quando nós não ouvimos. Precisamos estar dispostos também o quê? A fazer algumas perguntas simples quando alguém nos repreende, nos admoesta, né? Eu perdi a perspectiva? Eu estou fora de controle? A outra pessoa está certa no que está dizendo? Minhas ações tornarão a situação melhor ou pior? São perguntas que a gente deve fazer quando alguém nos admoesta, nos repreende. Uma pessoa segundo o coração de Deus tem o Senhor como seu defensor. Deus nos diz, a vingança a mim pertence, eu vou retribuí-la. Deus nos chama a confiar nele para corrigir os erros dessa vida. Há boas razões para a gente obedecer esse comando. Primeiro, Deus tem toda a informação. Deus sonda e conhece os corações. Nós não. Ele sabe quem vai se arrepender e quem não vai. Segundo, queremos que alguém sofra mais do que nós. Eu quero que você sinta uma dor muito pior do que a minha. Às vezes, na ira, nós agimos assim. Há simplesmente um mal entendido, né? Nós queremos o quê? Queremos que a pessoa seja punida. Nós queremos ganhar. E as nossas respostas quase sempre são sem equilíbrio. Terceiro, o objetivo de Deus é redentor. O objetivo de Deus é o quê? Recuperar, não é punitivo. O nós não. Nós não queremos restaurar. Nós queremos o quê? Nós queremos a punição. Nós queremos cabeças cortadas. É assim que a gente pensa muitas vezes.
Nós recebemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e não somos capazes do quê? De estendê-la, de retribuir a quem está necessitando no momento. Sentimos que somos mais merecedores do que os outros dessa graça. Davi ousou colocar o assunto na mão de Deus. Ele teve sabedoria depois que ele foi repreendido. Ele agradeceu a comida e foi para casa. Ele resolveu mais uma vez colocar o assunto na mão de Deus. A justiça não demorou muito, meus irmãos, nesse caso. Olha os versículos 36 e 37, 36 a 38, diz assim: Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido como consequência. Ele teve um mal súbito, ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Olhando aqui, a gente falaria, ele teve um derrame. Derrame pode ter sido ao saber que a sua mulher encontrou com Davi, ao saber o tão perto da morte que ele morreu pela espada, que ele iria morrer pela espada de Davi. Pode ser por N motivos, ou de ter ficado tão furioso porque Abigail foi lá e falou com Davi. Não sabemos. Nós sabemos que o quê? A mesma mulher sábia que poupou a vida da sua família e de todos os inocentes, não foi capaz de poupar a morte do seu próprio marido. Por quê? Porque não cabe, não está na sabedoria, não está no homem o controle. Quando Davi ouviu a notícia, ele agradeceu a Deus. Ele celebrou o fato de que Deus tinha defendido a sua causa e provocado a justiça. Davi então enviou seus homens para Abigail e pediu ela em casamento. E eles se casaram, né? Olha, o versículo 41 diz: Ela se curvou com o rosto em terra e respondeu: Eu, sua serva, ficarei contente em me casar com Davi, e como uma serva, lavar os pés de seus servos. Nós tivemos a chamada restauração de Abigail. Ela se tornou viúva, Davi foi o restaurador dela, através do casamento com Abigail. Uma mulher que ia suprir as necessidades físicas de Davi. Por quê? Herança de muitas posses. Mas ele adquiriu mais do que uma boa esposa. Depois, nos livros dos reis, no segundo livro de Samuel, é registrado sobre Abigail. Que final feliz, né? Uma mulher que era casada com um tolo, agora vai se casar com quem? Com o ungido de Deus, aquele que vai se tornar rei de Israel. Que legal! Mas não termina aqui a história, ela continua, versículos 43 e 44. Também tomou Davi Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Apaute, filho de Laís, o qual era de Galim. A vida cristã é como uma viagem, irmãos. Ao longo da vida, se nós, de repente, nos desviarmos da estrada, vai acontecer um acidente. Você vai capotar o carro, vai bater em outro carro. Se a gente se desconectar do Criador, vai acontecer um acidente. Vai acontecer algo de ruim. E esse breve lapso pode desencadear uma sequência de eventos e criar todos os tipos de danos. E não somente a nós, mas a pessoas que nos ajudaram, as pessoas que estão próximas a nós. Muitas vezes há aqueles que desejam nos ajudar, mas nosso orgulho não permite, nós recusamos e só pioramos as coisas. Nossa passagem de hoje nos faz lembrar de algumas lições importantes. Pois mais sábio que alguém seja, não será capaz de tirar a tolice do coração das pessoas. Por quê? Para substituir Mical, o que Davi fez? Se casou com outra mulher. Não, Abigail não foi suficiente para ele. Não foi suficiente para ele. E mais para frente, ele precisou o quê? De mais uma mulher. Sabe por quê, irmãos? Porque só Deus é capaz de preencher os nossos corações. Porque
Pode ser que você pode ter uma Abigail na sua vida, mas se você não tiver Deus no seu casamento, não adianta. Você pode ter a mulher mais sábia do mundo. Se Deus não tiver no seu casamento, ele pode ser arruinado. Ele pode ser arruinado. Seu coração nunca será preenchido totalmente. Sabedoria não sustenta casamento. Quem sustenta é Deus. Davi, mais uma vez, deu vazão ao seu coração pecaminoso. Mesmo tendo Abigail em sua casa, ele vai buscar também quem? Mais para frente, a mulher de Urias. Ele foi buscar outra mulher. Não é a sabedoria humana que resolve o problema do coração. A sabedoria humana, ela é um instrumento de Deus. Mas só Jesus que resolve. Só Deus é capaz de conhecer o coração, de conter o coração pecaminoso de Davi. E pensando que a sabedoria de Abigail fosse preservar a vida de Nabal, né? Mas 10 dias depois, Nabal foi morto por causa da ira de Deus. A sabedoria de Abigail não foi capaz de preservar a vida de Nabal. Porque não basta a sabedoria, precisa de um mediador. E a Abigail não é sinônimo de mediador aqui. Essa história nos ajuda a entender que por mais que sejamos resgatados das tolices da nossa vida, o nosso resgate verdadeiro só vem através de Cristo, só através de Jesus. Não tem outro caminho, não tem. A verdadeira felicidade de Abigail viria 2000 anos depois. Sabe, o noivo, aquele que casou com a igreja, com todo o povo dele. Jesus nasceu. Ele se entregou pelo povo dele. O nosso resgate verdadeiro é só em Jesus. E lá, nesse relacionamento não há traição. Nesse relacionamento ele não precisa de outro povo. Ele só precisa do povo escolhido. Precisamos mais do que Davi e Abigail. Nós precisamos de Jesus, que é a verdadeira fonte de toda a sabedoria. O que estamos dizendo é o seguinte, irmãos. Todos nós teremos momentos de fraqueza, todos nós sairemos na beira da estrada, em certa ocasião. A chave é o quê? Minimizar esses momentos, lembrando de manter os nossos olhos no caminho. Quem é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o autor e consumador da fé. Ele é a nossa estrada. Nós devemos manter os nossos olhos fitos nele, fixos, não perder, não nos desviar. E naqueles momentos em que nós nos desviamos, o objetivo é o quê? Voltar ao caminho, à estrada e confiar em Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Glória seja dada a Ele.